Está no ar mais um programa, A Voz da Assembleia de Deus. Programa este que acontece aqui na Assembleia de Deus, em São Miguel dos Campos, Alagoas. Campo pastoreado pelo nosso pastor Amaro Antônio e sua esposa, irmã Cidinha. Esta quem vos fala é a irmã Léa Torres, que vos sauda com a paz do Senhor. Fique ligados conosco até o final desta programação, pois por certo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje, minhas companheiras, a irmã Josi, que irá louvar o Senhor, e também está conosco a irmã Cida, que irá ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Também vão saudar vocês com a paz do Senhor. Josi? A paz do Senhor Jesus a todos. Continue aí ligadinhos conosco. Tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração nesta noite com as mensagens, com os louvores. Em nome de Jesus, convida todo mundo, convida a família, os amigos. Sai compartilhando e o Senhor há de fazer na tua vida. Amém. Irmã Cida? A paz do Senhor Jesus. Espero que todos, hoje estejam ouvindo esse programa, e que Deus com certeza vai falar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta programação para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pelos louvores aqui entoados e pela palavra que será ministrada. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no grupo da família, grupo da sua congregação, nos seus status, Porque vamos juntos cumprir com o ID do Senhor. Amém? Vamos de louvor. Está condenado. Olhando para ele eu sei, eu fui sentenciado. Agora o que fazer? Quando Deus nos prova, resta confiar, ele vai livrar dentro da cova. Os meus inimigos levantaram-se para ver a minha derrota e até mesmo perecer. O que eles não sabiam é que eu tinha crédito na hora especial. Deus entra em ação e revela o seu mistério. Quando eu cheguei, olhei do meu lado, virei os caminhos.
Deus! A oração tem o poder de resolver aquela causa que para você parece impossível. Então ore, crente. Glória a Deus, desça na presença do Senhor, porque Ele é poderoso para resolver qualquer situação. Eu quero deixar para a meditação dos nossos irmãos e ouvintes, livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 1, Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 1 que nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra aqui de Deus vai nos falar sobre o tempo de Deus, o tempo Kairos, e que esse tempo é perfeito na nossa vida. Muitas vezes nós queremos apressar as coisas, queremos acelerar o processo, mas espere com paciência no Senhor, porque o tempo dele é perfeito na sua vida. A Bíblia ensina a ter confiança no plano divino, como demonstrado por Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, que na sua velhice teria filhos e que ele seria pai de grande nação. Para Abraão, isto era impossível. Abraão já tinha 100 anos quando esta promessa se cumpriu. Mas para o nosso Deus não há nada impossível. Aquilo que Ele promete para você, as circunstâncias que você está vivendo pode parecer impossível, tudo pode parecer contrário àquilo que o Senhor lhe prometeu. Mas fique tranquilo, descanse o teu coração nesta noite, porque se Ele lhe prometeu, Ele é fiel para cumprir, assim como cumpriu na vida de Abraão e Sara. Nosso Deus é fiel. O tempo de Deus, Kairos, é o momento oportuno e perfeito para o cumprimento de suas promessas. É diferente do tempo humano, que é mais limitado e impaciente, sendo que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer: veja a diferença do tempo de Deus para o tempo do homem. O homem, às vezes Deus faz a promessa para nós, Ele quer que se cumpra já de imediato. É bem verdade que tem coisas que Deus nos promete que se cumprem rápido. Mas tem promessas que Ele nos faz que demora anos a se cumprir. E enquanto isso, o que é que você deve ter? Paciência. O tempo de Deus nos ensina a ser pacientes. Glória a Jesus, coisa que o ser humano hoje não quer ser, não quer ter paciência. Porque esperar não é algo fácil. Esperar é algo que nos atribula muitas vezes. Nos inquietamos, nos angustiamos. Mas aquieta o teu coração nesta noite, porque é o Senhor quem está falando contigo. Paciência! Glória a Jesus, Ele te diz nesta noite: tenha paciência, porque o meu tempo é perfeito na tua vida. Então descansa o teu coração, porque o Senhor está trabalhando. Enquanto este tempo de Deus não acontece na nossa vida, Ele trabalha no nosso caráter. Ele trabalha em nós. E quando aquela promessa chega, quando nós olhamos para trás, quem nós éramos e quem somos hoje tem muita diferença. Então, confia nos planos e projetos de Deus para a tua vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Deus não se atrasa, nem se esquece, mas age no momento determinado para o seu propósito. Porque em tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Nada acontece em vão. Tudo que nós passamos, processos que nós enfrentamos, não é em vão. Deus tem um propósito nesse processo que você está passando. Quantas vezes o Senhor nos faz promessas, essas promessas vai demorando anos a se cumprir, mas de repente no meio, entre esse tempo, aí o Senhor faz uma outra promessa. De repente essa promessa que Ele fez depois vem acontecer primeiro do que a que Ele fez anos atrás.
Comigo é assim, já aconteceu muitas. O Senhor já prometeu, tem promessas que o Senhor me fez. E eu tinha 16 anos. Eu creio que já está perto de se cumprir, porque a gente vem enfrentando os processos. E nesses processos, o Senhor não se cala, Ele vai falando conosco ao decorrer do tempo. Não é fácil esperar, mas é o Senhor trabalhando em nós, nos moldando, mudando o nosso caráter, porque Ele tem um projeto na nossa vida. Então, vale a pena confiar nos planos e projetos de Deus para a nossa vida. Vale a pena esperar nas promessas do Senhor. Agora, espere com fidelidade o tempo de Deus. Porque para se cumprir a promessa na tua vida, depende da tua fidelidade a Ele. Enquanto nós somos fiéis e vai trabalhando para o Senhor, vai fazendo a vontade dEle, temente e obediente, o Senhor está preparando tudo para que você receba a bênção que Ele lhe prometeu. Glória a Jesus. É assim que o nosso Deus faz. Não é um tempo perdido esperar nas promessas de Deus. Enquanto isso, Ele está trabalhando em você. E muitas vezes dói. Porque muitas vezes o Senhor mexe no nosso eu, no nosso caráter. E não é fácil quando Ele mexe no nosso eu. Dói, machuca, mas Ele sabe o que está fazendo. Então confia no Senhor. Não desista da caminhada com Ele, porque vale a pena esperar no tempo de Deus. Vale a pena esperar, porque o nosso Deus, Ele nos surpreende. Ele vai muito mais além daquilo que tu imaginas. Então descansa nas promessas do Senhor para a tua vida e espera o tempo de Deus, porque diz a palavra que o tempo dele é perfeito. Glória a Deus. Vamos ouvir irmã Josi louvar o Senhor já com o seu primeiro hino. Amém. Louvado seja Deus, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração, e Ele está presente neste lugar. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos e engrandecemos o Teu santo nome, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te adorar, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Aleluia, recebe a nossa adoração nesta noite, Senhor. Sou pequeno e tão falho,
que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Vem meu louvor receber. Vem meu louvor receber. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, o segredo é adorar, não importa a situação. Adore, porque o Senhor recebe. A tua adoração sobe como cheiro suave às narinas de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E Ele se agrada. Muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, né? E tem gente que só quer adorar na bênção quando tudo está bem. Mas independente da situação, adore ao Senhor, porque Ele está te contemplando e tem bênção do céu chegando para você enquanto você adora. Glória a Deus. Está conosco, aqui nos acompanhando pelo YouTube, irmã Valdete, da Devera Cruz. Que Deus abençoe, minha irmã, sua vida, sua casa. Nos sauda com a paz do Senhor. Também irmão Adilson Vicente, de Maceió, nosso ouvinte assíduo, está sempre aqui conosco, que nos sauda com a paz do Senhor. Também Edriele Carolina, minha cunhada, ali em Pederneiras, São Paulo, nos acompanha esta noite. Eu fico muito feliz por isso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Receba o nosso abraço, mesmo que de longe. Também Ana Santos nos sauda com a paz do Senhor. Também irmã Rosiane nos sauda com a paz do Senhor. E o Ellison Silva também nos acompanha e nos sauda com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue conosco até o final desta programação, pois por certo Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele fala através dos louvores, Ele fala através de um testemunho e Ele também fala através da sua palavra. Então não se desligue, não desligue o seu pensamento nesta noite, porque o Senhor ainda tem algo a falar ao seu coração. Também não deixe de compartilhar a nossa programação. Durante a semana, nós temos uma programação. Às segundas-feiras, este programa acontece toda segunda, às 19h30, com a participação das senhoras. E também, às quartas-feiras, nós temos a Escola Bíblica Online, dirigida pelo pastor Amós.
E também às quintas-feiras, a partir das 19 horas, também temos programação na direção dos obreiros. E também aos domingos, às 15h30, aos domingos, às 15h30, programação, o primeiro domingo do mês, a participação com os senhores. Então, está aqui realizando este trabalho os senhores. E também, segundo domingo, com a missão, né? O irmão responsável pela missão aqui na sede está aqui, segundo domingo, realizando esta programação. Aos terceiros domingos, com a participação das senhoras, e aos quartos, a participação dos jovens. Então, para que você não fique de fora de nenhuma dessas notificações, vai lá na nossa página, se inscreva, ative o sininho, e todas as vezes que nós entrarmos, você será notificado, amém? E será abençoado, porque quando este trabalho adentrar o seu lar, o Senhor está abençoando, amém? E também não deixe de compartilhar a nossa programação. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham de uma forma especial. Vamos ouvir irmã Josi louvar o Senhor com mais um dos seus louvores. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Oh, aleluia, o Senhor é aquele que decifra as nossas lágrimas. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Deus. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mas para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está.
chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá, mesmo sem palavras. O Senhor te ouvirá. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, mesmo sem palavras, Ele te ouve. Então não se preocupe, a oração ela é simples, não precisamos falar bonito. Glória a Jesus, Ele nos entende. Há momentos que a gente não tem palavras, passamos por situações dolorosas, que só sentamos e choramos. Mas o Senhor é aquele que contempla Aleluia, o profundo do teu coração. Ele compreende a tua dor e Ele vai agir ao teu favor. Então, te aquieta nesta noite. Ele está trabalhando. Glória a Jesus. Esta semana eu passei por umas turbulências, festividade na congregação e o inimigo se levanta de todas as formas. Mesmo sendo uma festividade infantil. E teve um momento assim que eu sentei e chorei. Mas depois algo me tomou assim, eu me levantei e eu disse, eu vou adorar. Aleluia. Independente desta situação, eu escolho te adorar, Senhor. Então, adore ao Senhor, se lembre disso. Aleluia, Jesus. Quando a angústia bater em tua porta, quando o desespero bater, porque nós não estamos livres disto. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Nós teremos, mas é bíblico, tem de bom ânimo. Ele venceu, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, aquieta o teu coração. Paulo disse quando estava em prisão lá em Filipenses, alegra-te no Senhor, se alegra. Ele escreveu uma carta dizendo para que os irmãos de Filipos se alegrassem no Senhor. Agora imagina, Paulo preso, mas mandando os irmãos se alegrar no Senhor, porque a nossa alegria, a alegria do cristão, ela vem do Senhor. Jesus é a nossa alegria. Independente da situação que você está vivendo, a tua alegria é Ele. Então se alegre no Senhor, independente desta situação que você está vivendo, porque Ele vai mudar o quadro da tua história. Você crê nesta palavra? Tome posse no nome de Jesus. Amém? E nesta noite já vamos ouvir a palavra ministrada pela nossa irmã Cida. Glória a Deus. Continue ligados conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu sei que Ele já tem falado desde o início desta programação, mas Ele ainda tem algo a tratar com você, amém? Eu saúdo mais uma vez a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Amém. E eu gostaria de ler uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 21, e o versículo do 1 ao 4. E nos diz assim a palavra do Senhor. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles
deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amém? Então, essa palavra, ela veio assim ao meu coração desde que a irmã Léa me fez o convite. Fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar, né? Mas o nosso Deus, Ele é quem fala por nós. O Espírito Santo de Deus, é Ele que fala, né? E nessa noite, com certeza, Ele está falando conosco. E através da palavra, da oferta da viúva, né? Não quero falar aqui sobre dinheiro, montante, não, mas sobre entregar a Deus o que temos de mais valioso, né? E essa viúva, tudo que ela tinha, ela depositou ali, né, aos pés do Senhor. E Jesus, ele estava ali observando, né? Observando diante daqueles cofres ali do tesouro, aonde eram depositadas as ofertas. Jesus estava ali observando, né? E o Senhor Jesus, ele conhece as intenções do coração de cada um. E aquela viúva, ela chegou com as suas 2 moedinhas, né? E lançou ali. E Jesus aproveitou para mostrar aos discípulos a importância, né, que existia ali no momento do ofertar. Ele observou também aqueles que lançavam muito, né? Mas eles lançavam muito por ostentação, para que as pessoas vissem o quanto eles tinham. E que Jesus, ele foi mais no profundo, ele viu que eles lançavam ali do que lhes sobrava, né? Do que sobejava. E essa palavra, ela traz para nós nesta noite, né, alguns ensinamentos. Entregar a Deus o que temos de mais valioso, demonstrando fé, obediência e adoração. O valor desses bens não é medido apenas pelo seu preço material, mas pelo sacrifício que representavam para quem os ofereciam, né? E como exemplo, um dos exemplos que eu trouxe aqui é Abraão, né? Abraão, Deus pediu a Abraão seu único filho, né? E não foi fácil para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 22, nós vemos a história, né? Mas ali nós vemos também o valor do sacrifício, né? Entregar o filho que Deus fez a promessa a Abraão, aleluia, que ele seria pai na velhice. E agora Deus pediu a ele o filho, o seu único filho, como sacrifício. E Abraão foi entregar, né? E isso significa, irmãos, abrir mão do que é mais precioso. E Abraão estava abrindo mão do que era mais precioso, né? E da realização da própria promessa divina. Mas, né, Deus ali honrou, viu, né, a obediência de Abraão, e ele disse: agora sei, Abraão, aleluia, que tu me serves, que tu és obediente, pois não me negastes o teu único filho. Aleluia. E ali o Senhor providenciou, né, o cordeiro, providenciou o animal para o sacrifício, glória a Deus, e testou ali
a fé de Abraão. A outra que nós já falamos, que foi da leitura que nós lemos, que é a viúva. A viúva no templo, né? Ela entregou as suas 2 pequenas moedas na arca das ofertas. Aquele sacrifício para Jesus teve um grande valor. Jesus observou que o sacrifício da viúva era maior do que o de todos os outros. O valor não estava na quantia, mas no coração por trás da doação. Porque é isso que o Senhor, Ele observa. E Ele quer observar, né? Na doação de cada um de nós para Ele, né? Aonde está o valor da nossa oferta? Glória a Deus. Como servo, como discípulo, como seguidor, como adorador do Senhor Jesus. O outro exemplo que eu trouxe foi de Maria de Betânia. Maria, ela entregou, né? Ali, dentro de um vaso, ela derrama, né? Unge os pés de Jesus com aquele nardo, perfume caríssimo, puro, né? Nardo puro, que valia cerca de 1 ano de salário. E ela derrama sobre Jesus, né? Ungindo Jesus, num ato de adoração. E para aquela cultura daquele tempo, irmãos, o perfume era um bem de alto valor, muitas vezes usado como uma espécie de poupança, né? Aquele perfume eles guardavam, aleluia, porque valia muito e para eles era uma espécie de poupança. Mas naquele ato de adoração, ela unge a Jesus como uma preparação para o seu sepultamento. E essa atitude de adoração, ela ficou registrada. E até hoje, porque Jesus disse, aonde essa palavra for pregada, vai ser lembrada essa atitude de Maria para com Jesus, né? O outro exemplo foi Zaqueu. Zaqueu, ele entregou a metade dos seus bens e deu quadruplicado de tudo aquilo que ele havia roubado. Pois ele, aleluia, ele era um homem rico, mas um homem desonesto. Ele era um coletor de impostos, mas teve o seu coração transformado. E depois que Jesus visitou Zaqueu, porque Jesus, ele disse, hoje me convém, Zaqueu, chegar na tua casa. E quando Zaqueu, arrependido diante de Jesus, ele confessa ali, né, arrependido, aí Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. E com o coração transformado, porque Jesus também observa, aleluia, né, a transformação do coração. E ali o encontro de Jesus com Zaqueu fez ele abrir mão do que mais ele valorizava, porque Zaqueu valorizava muito os seus bens, a sua riqueza, mas naquele momento em diante já não tinha tanto valor, porque o mais valioso ele tinha encontrado, que era a salvação em Jesus Cristo, né? E ele ali estava disposto a se reconciliar, não só com Deus, mas também com o próximo, porque ele havia lesado o seu próximo, né? Glória a Deus. O outro exemplo que eu trouxe foi Jesus, o próprio Jesus, que entregou a sua vontade a Deus. Jesus fez tudo para cumprir a vontade de Deus. Fazia e ensinou deste mesmo modo, para que nós também possamos cumprir a vontade de Deus.
ele afirmou aos discípulos que iria para Jerusalém, lá ele seria preso e morto, mas ele ressuscitou. Ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei. E ele ressuscitou. E eu quero deixar essa mensagem no Salmo também 37, verso 5. Que é mais um lembrete nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E temos uma reflexão aqui. O que temos entregado ao Senhor? O que temos entregado ao Senhor? O tudo, mesmo que diante das pessoas ou de nós seja pouco, né? Mas nós temos entregado o nosso tudo ou a sobra? Se der tempo eu faço, se der tempo eu vou, quando eu puder eu vou. Isso é sobra. Isso é sobra. E Jesus está observando. Aleluia. Podemos entregar, irmãos, a nossa gratidão, a nossa adoração, nosso coração sincero e quebrantado. Aleluia. Podemos entregar também os aspectos da vida: família, saúde, finanças, desejos, vontades, planos, medos e dúvidas, confiando na sua direção. Então esta noite é noite de nós entregarmos, a Jesus não as sobras, mas o tudo. Nosso tempo, nossa adoração, nossa gratidão. Aleluia! E nesta noite também você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo, como Zaqueu entregou, para que Aleluia. O mais ele possa fazer na sua vida. Amém? E aqui eu agradeço a Deus pela minha oportunidade. E agradeço a irmã Leia, o irmão Jair, a irmã Josi. O nome dela me lembrou uma apresentadora que eu assisto todos os dias, irmã Josi, na Rede Brasil Rádio de Pernambuco. Eu gosto muito de ouvir. Irmão Manassés. Eu creio que é por isso que eu não fiquei tão nervosa. Amém. Porque eu assisto a rádio todos os dias. Amém. Que Deus abençoe e até outra oportunidade. Amém. Amém. Que esta palavra, o Espírito Santo de Deus, possa falar fortemente ao seu coração. Maravilhosa foi esta palavra. Vamos ouvir irmã Josi louvar o Senhor novamente. E enquanto ela louva, você adora e engrandece o nome do Senhor aí glória onde você está. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando passar os portões.
sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia! Um dia tudo se findará Aleluia. aqui. Descansa o teu coração, porque ele já está vindo. E Aleluia. quando ele vier nos buscar, não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, porque nós vamos reinar Glória com a ele Deus. na glória. Aleluia. Glória a Jesus, nosso Deus é fiel. Ele nos fez uma promessa que um dia virá nos buscar. Aleluia. Então, Jesus. aguardamos tão somente nesta promessa, porque ele é fiel para cumprir. Glória a Jesus. Podemos sentir a presença do Senhor nesta noite aqui. Eu creio que você também sentiu a presença dele aí aonde Glória você a está. Deus. Aleluia, Porque o nosso Deus é fiel e a presença dele é real no nosso meio. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Glória a Jesus. Também está nos acompanhando aqui Josefa Brito, e ela diz aqui: irmã Netinha da Chã das Mangueiras, nos sauda com a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, minha irmã. Também Simone Souza nos sauda com a paz do Senhor. Júlia Sulamita também nos sauda com a paz de sua filha. Cantou lindo, mãe, ela botou aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus, que Deus abençoe a vida dela. Também
Deixe-me ver aqui. Geisa Moura também diz aqui que é do bairro Novo São Miguel. Também está pedindo as nossas orações para que Jesus cure uma hérnia de disco no pescoço. Nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso. Amém. Jesus é o mesmo, ele não mudou, ele ainda opera milagres. Amém. Jesus ainda cura. Se tu creres nesta noite, o Senhor Glória é poderoso para repreender esta enfermidade. Amém? Glória a Jesus. Também Andréia Crislane, eu acredito que ela é lá da congregação Vera Cruz, né? Se for quem eu estou pensando, que Deus abençoe Andréia, você, sua casa e toda a família. Que Deus continue abençoando cada um que nos acompanhou, que compartilhou esta programação, né? Compartilhar é muito importante, porque nós estamos aqui para levar a palavra, né, àqueles que estão sedentos de salvação. Então este é o nosso objetivo, e você compartilhando já está nos ajudando a cumprir com o ID do Senhor, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, que o Senhor abra as comportas dos céus para lhe abençoar, amém? Vamos estar já encerrando esta programação. Creio que tem pessoas que precisam de oração. Nem todos colocam aqui o seu pedido de oração, né? Mas o Senhor é aquele que contempla. Mesmo que você não colocou aqui, o Senhor conhece a sua situação. Ele lhe conhece. Nós vamos estar orando. Quero desde já agradecer a minha oportunidade, louvar a Deus pela vida do meu pastor Amaro Antônio e de sua esposa, irmã Cidinha, que tem nos confiado esta missão. Eu louvo a Deus pela vida deles, louvo a Deus pela vida do Jair, que tem nos acompanhado aqui nesta programação, nos instruindo, nos ajudando. Há momentos que a gente se esquece de alguma coisa e ele está ali para nos ajudar. Louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida das minhas irmãs, amém, que aceitou o convite de estar aqui esta noite para este grande desafio. Glória a Jesus. Quando cheguei, eu disse, irmã Cida, a senhora está nervosa? Ela disse, até que não. O Senhor me acalmou, glória a Deus, amém, por isso, né? E a irmã Josi também, quero louvar a Deus pela vida dela, né? Que aceitou o convite para estar aqui louvando e adorando ao Senhor juntamente conosco. Louvo a Deus pela sua vida que nos acompanhou até o final desta programação. Que Deus em Cristo vos abençoe, né? Continue nos acompanhando no decorrer da semana, porque eu sei que o Senhor sempre tem uma palavra. Em qualquer momento, qualquer circunstância do nosso dia, né? Ele sempre tem uma palavra para os nossos corações, porque a palavra dele se renova a cada dia. A gente pode ler o mesmo versículo todos os dias, mas ele sempre vai falar de uma forma diferente ao nosso coração, porque ele é Deus. Amém? Amém. Ele conhece as nossas causas. Então, se você tem causa difícil, para o nosso Deus, saiba que não há nada impossível para ele. Amém. Para ele tudo é possível, se você crê. Glória a Jesus. Irmã Cida, se despeça já. Eu sei que a senhora já se despediu praticamente depois da mensagem, mas se despeça dos nossos ouvintes que nos acompanham esta noite. Graças a Deus, né? Quero agradecer mais uma vez e também, né, agradecer aos ouvintes, a todos que compartilharam, a todos que ouviram. Continue ouvindo a rádio, a palavra, o programa, né? Porque com certeza Deus, ele tem uma palavra para você, para nós, todos os dias. Deus abençoe a irmã Léa, que ela continue, né, com esse desempenho, esse trabalho que ela faz. A irmã Josi continue com essa amém, voz maravilhosa cantando, né? Glória a Deus. E que outros e outros, né, venham também fazer amém, parte, né, desse trabalho que é muito importante na obra do Senhor. Amém. Amém, irmã Josi, se despeça. Eu agradeço primeiramente, né, ao nosso Deus pela oportunidade. É muito bom estar cooperando com a sua obra. Não é fácil estar aqui, mas o Senhor é aquele que chama e ele também capacita, né? Que Deus abençoe a irmã Léa. Quero agradecer também o convite, né, que ela me fez, e honro a Jesus, glória para ele pela vida da irmã Léa,
né? E que Ele continue te usando, irmã Leia, aqui na Amém. terra, né? Ele tem muito para fazer ainda em outras vidas através da sua vida. E você que continuou aqui conosco até o finalzinho, tenho certeza que a palavra do Senhor falou ao teu coração, assim como falou aos nossos corações também. Ela tem o endereço certo. Então, que Deus te abençoe. Jair, obrigado pela paciência. Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A irmã Cida vai estar orando pelas nossas vidas, né? Então, ore conosco. Eu creio que o Senhor é poderoso para resolver qualquer causa. Então, deposite ela nos pés do Senhor agora. Amém? Amém. Quero também pedir as orações, né, por uma pessoa que fez uma cirurgia hoje da mama. E nós vamos estar entregando também essa pessoa. O nome dela é Patrícia. Amém. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado e querido, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, meu Pai. Queremos entregar, meu Senhor, a ti, meu Pai, o nosso coração, a nossa alma, a nossa adoração, a nossa gratidão e também as nossas petições, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, e entregar cada um daqueles, meu Pai, que esperam em ti nesta noite, Pai, que está angustiado, que está aflito, que está enfermo, mas lembre, aleluia, a eles que tu és o médico dos Aleluia. médicos. Faz uma visita especial, Senhor, a cada um daqueles que estão precisando de cura, nome meu de Senhor. Estende as tuas mãos, arranca o mal, a enfermidade, o câncer maligno, meu Senhor. Aleluia. Deus eterno e todo-poderoso, Pai. Visita ali aquela irmã que fez a cirurgia hoje, Pai. O nome dela é Patrícia, meu Senhor. E ela está precisando do teu socorro. Ela precisa do teu socorro, meu Senhor, assim como todos os que estão enfermos. Pai querido e eterno, Deus, visita aqueles que estão também, Senhor, aleluia, com problemas financeiros, aqueles que estão, Senhor, aleluia, glória a Deus, preocupado com as mãos, meu Pai, na cabeça, Deus, mas o Senhor é Deus que providencia, é Deus de provisão, o Senhor, meu Pai, não abandona, o Senhor, meu Deus, aleluia, visita também, Senhor, aleluia, os comerciantes, os empresários grandes e pequenos, Papai do céu, visita esta cidade, meu Senhor, os governantes, meu Pai, também o nosso pastor, Papai, o pastor Amaro, a sua esposa, a irmã Cidinha, Senhor, também nesta oportunidade eu quero te apresentar, meu Deus, pastor presidente, pastor Arisvaldo, aleluia, os dirigentes de congregação, Pai querido, também eu quero te apresentar a tua serva que veio hoje ao meu coração, antes de vir pra cá, irmã Miriam Brandão, Pai. E pastor Jairo Teixeira, eu não sei como eles estão, mas o Senhor sabe da necessidade. Visita nesta noite, meu Pai. Nos despede em paz. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo. No nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Receba a sua bênção, a sua cura, o seu milagre. Aleluia. No nome de Jesus, porque este nome é poderoso para te dar vitória. Aleluia. Tenham todos uma semana abençoada com Jesus. Amém. Amém. É fiel.